Olá pessoal, prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais um vídeo, mais um assunto que é super relevante, super atual. E eu queria que você viesse agora comigo. O que está acontecendo na China? Bem, o que está acontecendo na China? Isso aqui é indo um corpo para um necrotério, não é? Morte entre as elites do Partido Comunista aumenta à medida que a onda de C-19 atinge a China. Eva Fu é a jornalista que cobre essa matéria, né, de fora. Começou com o que eles vão narrando, eles vão dizendo assim, começou com a febre alta, um sinal revelador da C-19, depois teve o teste positivo, Yang Linghua, ex-repórter cínico do porta-voz oficial do regime comunista chinês, do Diário do Povo, essas coisas, né, democrata, Diário do Povo, né, dentro de comunista. Ex-repórteres e editor-chefe da edição internacional do jornal teve que esperar na sala de emergência por uma cama no principal hospital de Pequim, que já estava totalmente lotado. O regime não serve, o regime é para o povo, entendeu? Os que estão nos certos poderes, eles não passariam por isso. Então vamos lá, com a intervenção de altos executivos da mídia estatal e do diretor do hospital, Yang acabou sendo internado na unidade de terapia intensiva, onde morreu horas depois. A causa de sua morte foi o quê? Infecção bacteriana aguda. Yang faz parte de uma longa lista de figuras proeminentes ligadas ao Partido Comunista Chinês que morreram em meio a uma onda de Ômicron, varrendo a China. Depois que o regime afrouxou abruptamente suas restrições draconianas de anos a Covid-19, né, eles fecharam a empresa, paralisaram a economia, tornaram um desafio para a população chinesa sustentar suas vidas básicas, fornecendo alimentação apodrecida para as pessoas que ficavam enclausuradas, pessoas morrendo, pessoas se suicidando. E aí houve uma manifestação pública muito forte, intensa, e a reviravolta abrupta na direção, ou seja, suspenderam tudo. E foi feita sem a provisão de recursos e políticas para ajudar a população a lidar com os crescentes casos de infecção. Claro, gente, aqui são bilhões de pessoas vivendo junto. Qualquer coisa que você faça dessa forma que foi feita, você de repente você faz circular o vírus de uma forma muito mais rápida e a Ômicron é extremamente transmissível. Só que essas pessoas são, para elas terem vida, elas tiveram que ser injetadas, e para injetadas elas hoje elas têm uma imunidade totalmente reprogramada. Então o sistema de saúde do país tem sido mal preparado. À medida que o vírus se espalhou pelas famílias, o caos irrompeu em hospitais. E os crematórios, fica aquela coisa estranha. Por que vai direto para o crematório? Por que precisa cremar? Por que não tem necrópsia? Por que não tem confirmação de quem morreu? Por que tudo está na conta de uma variante que não mata? Então, até mesmo as elites chinesas, conhecidas pelos privilégios que desfrutam, não ficaram imunes ao rebote. Além de Yang, aqueles que morreram nas últimas semanas é Zhong Jinchun, ex-vice-editor-chefe, presidente do jornal estatal China Youth Daily, o político Zhu Zhihong, que presidiu o Comitê Provincial de Jiangxi da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a atriz Chu Lalan, de 39 anos da Ópera de Pequim, o economista marxista Hun Jun, ex-vice-diretor da Comissão Nacional de Esportes, e Liu Jin, o designer de mascotes dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, e Wu Guanin, bem como dezenas de ilustres professores em duas instituições acadêmicas mais prestigiadas da China, que é a Universidade de Beijing, Pequim, e a Universidade de Xinjiang. Cerca de uma dúzia de especialistas em saúde também morreram, inclusive Nan Denkun, que é acreditado ter sido pioneiro na indústria de reabilitação médica da China, e o cientista farmacêutico Wei Suli. Aqui uma foto, né, dos carros funerários esperando para entrar no crematório de Pequim 3 dias atrás. E os dados oficiais, né, pessoal, os números oficiais, um grande eufemismo, não é?
um grande eufemismo. Apesar do aumento do obituário de indivíduos proeminentes que aparecem nos meios de comunicação, poucos detalhes foram mencionados sobre causa de morte. E aí coloca tudo em xeque a credibilidade da informação que vem de lá, do País Vermelho. O regime chinês voltou-se por uma cartilha bem desgastada de subestimar enormemente os números de infecção e morte pela doença, em uma tentativa de conter as notícias que mancham a imagem do partido. Até agora, a Comissão Nacional de Saúde contabilizou apenas um punhado de mortes por C-19, 9 em um período de 3 semanas, e apenas os pacientes que morrem de pneumonia induzida pelo vírus e insuficiência respiratória estão incluídos neste número. Então, aqueles que com condições subjacentes não contam. Uai, agora estão contando direito? Então, mais os relatos no terreno apresentam um quadro muito mais sombrio. Funerárias estão correndo o tempo todo para queimar os corpos. E as autoridades estão incentivando os médicos a se aposentar, voltar nos últimos 5 anos à força de trabalho, porque é escasso e tal. Muitas equipes estão doentes. Um importante cirurgião do Hospital de Pequim disse que 70% dos profissionais de saúde estão doentes, incluindo ele mesmo, que tinha que continuar trabalhando. A empresa de pesquisa de saúde Airfinity, com sede em Londres, estimou que mais de 5.000 pessoas estão morrendo a cada dia, com base na modelagem dos dados chineses. Esses dados agora passam a ser criticados. A contagem oficial da China está provando ser um guia tão pouco confiável que até mesmo a OMS, um órgão que normalmente se absteve de censurar diretamente o regime por falta de transparência ao longo da pandemia, estava expondo suas dúvidas. Abre aspas, na China o que foi relatado é um número relativamente baixo de casos de UTI, mas curiosamente as UTIs estão se enchendo, diz o Programa de Emergência da Saúde da OMS, Mike Ryan. Eu gostaria de dizer que a China não está ativamente nos dizendo o que está acontecendo e acho que eles estão atrás da curva, fecha aspas. Retribuição, né? Payback. Heng He, analista de assuntos da China, vê um elemento metafísico por trás do atual surto do Covid. Embora o verdadeiro custo do surto seja desconhecido, o número de elites chinesas afetadas é notável, disse ele. Muitos deles estão sendo os principais atores da estrutura do poder do regime e se comprometeram a ser propagandistas, polindo a imagem do Partido Comunista. Talvez você pense que não é grande coisa, mas o Partido Comunista é um sindicato do crime, segundo ele. Fecha aspas. Acrescentando que o recente aumento no número de fazer as pessoas reconsiderarem os seus laços com o regime, amarrar a vida de alguém com o destino do partido não está nada de bom. A ideia de que você colhe o que planta, disse ele, está muito dentro, né, da cultura chinesa. Confúcio, de uma crença popular, diz que as boas ações encontrarão bons retornos e vice-versa. É por isso que o povo chinês sempre adverte contra ajudar alguém em ato ilícito, especialmente a perseguição das religiões. Estava falando sobre o Falun Gong, que agora virou um negócio sério lá, uma perseguição absurda com esses caras e tal. Então, por um lado, os que ainda pensam em direitos dentro de um país completamente que cerceia os direitos, né, de tudo praticamente, inclusive da fé, eles veem como que se desgasta a relação das duas coisas, né? Ele diz que mais uma pandemia como o atual vírus de Wuhan vem com propósito por trás disso e tem metas. E está aqui para eliminar os membros do partido e aqueles que ficaram do lado dele, escreveu Li. Mas enfim, a questão toda aqui é que as elites estão sendo afetadas. E isso não é uma coisa normal para esse tipo de regime, né? Eu estou falando que o alto escalão do Partido Comunista, que em grande parte se protegeu dos efeitos nocivos dos lockdowns dos últimos anos, viu-se subitamente vulnerável à nova onda. E aí eles estão dizendo, uma conta no site do microblog chinês Weibo, que foi identificada como pertencente à esposa de Zhao Liang, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que é notório pela retórica agressiva e pela disseminação de desinformação sobre o vírus, incluindo a falsidade de que o vírus foi trazido para Wuhan pelo exército dos Estados Unidos. Reclamou recentemente que ela não conseguiu garantir nenhum medicamento antiviral, anti-inflamatório ou remédio para resfriado. É o seguinte, você fica doente lá e você não tem como tratar.
você não recebe um remédio. Eu vou dizer o que vai acontecer no final. Quantos dias você ficará febril até se recuperar? Escreveu ela sem identificar a quem estava se referindo, de acordo com uma captura de um post excluído. Mais tarde, ela acrescentou que eles estavam usando picolés para baixar a temperatura corporal. Olha que nível o negócio chega. Então, pessoal, eles dizem o seguinte, que os crematórios da China e hospitais estão sobrecarregados à medida que a doença aumenta em todo o país. A gente já falou, né, que aumento muito grande nos crematórios, os preços dos suprimentos médicos dispararam e você não consegue leito, não consegue nada para quem agrava. E não tem tratamento, eles não tratam. E a única opção para se proteger é ficar em casa. E você acha que em casa vai se proteger? Mas quando se coloca junto, é um vírus que se transmite muito rápido, as pessoas pegam. O desespero que agora envolve a China tem uma estranha semelhança com quase 3 anos atrás, quando ela eclodiu no país. Com o abandono abrupto do regime comunista das restrições draconianas contra o vírus, os casos estão novamente subindo, colocando pressão sobre a infraestrutura da China, que parece muito despreparada pelo que vem por aí. Então os crematórios estão sobrecarregados, há mais cadáveres cada dia e, enfim, cerca de meia dúzia de outras funerárias e outros lugares também confirmaram as longas listas de espera. E aí um dizendo que não dormia não sei quantas horas, né? Seus colegas estão adoecendo com a doença, a instalação que ele, segundo ele, processou cerca de 100 corpos por dia, tem uma agenda lotada. Mas lembrar, pessoal, que manipular esses corpos para não tem problema nenhum de infecção, isso daí é um vírus respiratório, né? O cadáver já não está exalando mais nada. Então, se as mortes ocorressem em casa, não poderíamos levá-las porque não há carro disponível. Então, aqui uma foto de um trabalhador exausto do lado de fora, no dia 19 de dezembro. Contagem oficial questionada. Um trabalhador usa as centenas que esses trabalhadores retrataram formaram um forte contraste com o número oficial de mortes promulgado pelo regime chinês, que em dezembro disse que já tinha 5 casos de mortes em todo o país, todas de Pequim. A contagem oficial e o número de mortes têm sido consistentemente considerados não confiáveis por causa da prática do regime de minimizar os desenvolvimentos que podem manchar a sua imagem. Vocês sabem disso. Em 19 de dezembro, a polícia montou guarda lá de fora de uma funerária de Pequim, rechaçando os jornalistas. Não é? As pessoas vinham chegando às vans e ninguém podia falar sobre isso. Uma foto de uma dessas funerárias. Então, pergunto sobre o número de mortes pelo vírus surge no momento em que o regime busca uma saída completa de sua política de longa data de C-19-0, que martelou o crescimento, que derrubou o crescimento econômico da China, gerou inúmeros relatos de sofrimento psicológico, mortes, suicídios e deu origem a protestos em todo o país. Então está aqui. No espaço de uma semana, as narrativas do Estado chinês sobre a pandemia de C-19 deram uma reviravolta. Depois de descrever anteriormente o vírus como uma ameaça letal para a população, um importante médico do Estado recentemente comparou a C-19 como um resfriado comum. Vocês já ouviram essa história antes? Várias agências do governo local estão agora dizendo aos funcionários de Estado para se apresentarem ao trabalho e se testarem positivo. Não vai ficar em casa não, bora trabalhar. Mas se tiverem sintomas leves ou nenhum. Casos anteriormente positivos significava ser impedido de sair de casa e enviado à força para campos de quarentena que já foram desativados, ok, pessoal? Pois isso falado por colegas nossos lá da própria, que moram na China. Mas essa garantia não domaram as preocupações do público, nem do país, nem do exterior. Tanto que os Estados Unidos se colocou à disposição para ajudar o que for possível. Né? Morre de medo. As pessoas esperam em uma fila do lado de fora de uma clínica aqui. E é isso. Negligenciar. Shanghai, a cidade mais ocidentalizada da China. Vários idosos morreram no trem, disse um funcionário da estação de metrô ao Epoch Times. Na província de Hunan, uma mulher de 25 anos construiu uma tenda nas terras agrícolas de sua família depois de testar positivo por medo de infectar sua família. E é isso. O que eles dizem? Eles vão para o hospital, diz que não tem leito, as pessoas entram em desespero e muitas vezes as pessoas até se matam. O seu é um caso sério, não podemos levá-la, mulher.
Mais tarde se lembrou de um médico dizendo a ela em imagens de vídeo que ela postou online: não diga que eu estou mentindo para você, dê uma olhada você mesmo, não estamos nem falando de camas, apenas ver se há espaço para ficar em pé. Então o médico também disse que eles foram capazes de ocupar cerca de 10 leitos de pacientes falecidos naquele dia, longe de ser suficiente para acomodar o pai da Lu. Em um sinal de quão escassos os hospitais se tornaram, os médicos aposentados estão trazidos de volta. Já falei sobre isso. Não é uma celebridade da internet, lembrou em vídeo online ter sido ajudado por um jovem médico depois que ela teve febre alta. O médico que estava tirando seu sangue estava tossindo durante o tratamento. E ele disse a ela que estava doente há 5 dias, mas não conseguia tirar licença. Então, assim, Li, que é uma moderadora de Shanghai, disse que seu filho foi infectado com C-19 depois de retornar de uma viagem de trabalho. Ela tentou baixar a temperatura do corpo dele aplicando álcool e sacos de gelo. Eles não tentaram procurar tratamento, sabia que não teria medicação para eles lá. O custo dos limões procurados por suas propriedades antibacterianas e antivirais saltou. A compra em pânico resultou em medicamentos anti-inflamatórios e medicamentos para tosse, esgotando em algumas plataformas do comércio eletrônico chinês. Mesmo pêssegos amarelos estão sendo vendidos como bolo quente por uma suposta capacidade de aliviar a ansiedade. Lhe disse que a aparente negligência das autoridades mostra onde estão suas prioridades. Se eles realmente se suportam com sua saúde, esse deve ser o momento em que os profissionais de saúde vestidos de branco estão por toda a rua, indo de porta em porta para distribuir suprimentos médicos, não é isso? Mas isso não está acontecendo. Quando você não precisa, eles vêm chutando a sua porta quando você é o mais vulnerável. E eles não estão em nenhum lugar agora para ser encontrados. Onde estão vocês? É assim o regime. É assim que a banda toca no regime comunista. Entendeu? Quando o assunto é saúde, a resposta é de um jeito. Quando o assunto é controle, a resposta é de outro jeito, justificando ser por saúde. Infelizmente, esse é o mundo, esse é o grande jogo que a gente está, e essa guerra biológica, que parece não ter fim. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe um pix, ajuda a plataforma, muita coisa a ser feita, muita coisa para ser mantida, e a gente só chega com essas informações para vocês, que vocês não vão ver na grande mídia, com a ajuda de todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.